pessoal, nós vamos agora fazer alguns exercícios de vetores, procurando utilizar todas as regras que a gente esclareceu nas aulas anteriores, tá? Então, a primeira questão é que represente, tá, através de um vetor, tá, uma queda livre de 100 metros de um objeto, tá? Queda livre. O que é a queda livre? Queda livre, você vai ter uma direção no sentido vertical. Então, aqui eu vou traçar essa linha preta aqui apenas para indicar a nossa direção horizontal, é a nossa referência. Então, a partir dessa linha, eu vou ter para cima, para baixo, esquerda, direita, as orientações de direção que nós falamos. Como em queda livre, o vetor que eu tenho é esse, é um vetor na vertical com o sentido para baixo. Então, a direção vertical, a ponta da seta apontando para baixo devido à gravidade. Então, isso é uma queda livre. O módulo desse vetor é 100 metros. Então, estou colocando lá na legendazinha 100 metros. E coloquei também aqui o nome dele, né? O vetor chamado H, geralmente de altura, se apresenta por H. Pronto. Para representar através do vetor, é só isso. Então, eu faço o vetor, indico a magnitude dele, né? E botei lá o nome. Então, a questão número 1, só isso está respondido. Na nossa questão número 2, nós temos mais alguns detalhes. Então, ele fala o seguinte, ó, dados os vetores A e B, determine graficamente a soma entre A e B, pela regra poligonal. Nós vimos que nós temos várias regras, regra do polígono, regra do paralelogramo, tá? E determine o módulo de S. O que é o módulo? A magnitude. Então, é para a gente fazer isso aqui usando a regra do polígono. Ele deu aqui uma escala. Cada pedacinho desse aqui, pessoal, vai valer 10 km. Então, vocês podem fazer no caderno de vocês e considerar. Você faz lá um pedacinho disso. Cada pedacinho desse vai ser 10 km. Dessa forma, eu medi aqui, esse vetor aqui tem 4 quantidades dessa. Portanto, eu vou fazer esse vetor aqui e vou dizer que ele tem 40 km. Esse outro aqui, se você medir com essa escala, ele dá 3 pedacinhos desse aí. Portanto, eu botei aqui 30 km. Tá? Então, a regra do polígono é o seguinte, eu traço um vetor e depois eu vou pegar esse vetor B aqui no caso e vou colocar ele aqui a partir da extremidade aqui, dando continuidade. Então, nós vamos ter isso, o vetor A, e aí eu dou continuidade no final do vetor A e continua com o vetor B. Se tivessem outros vetores, eu iria continuar a partir da setinha aqui do B. Como não tem, agora é só eu ligar uma seta daqui do início do A até o final do B. Esse é o vetor soma. Então, graficamente, esse é o vetor soma. E aí, eu represento dessa forma. Quanto que esse vetor soma mede? Aí vocês vão ter que pegar uma régua, nesse caso aqui é só graficamente, não pediu para a gente fazer conta. Você vai medir quantos pedacinhos tem aqui. E à medida que você obtiver, você faz a proporcional. Deu 2. Então, você vai dizer que aqui tem 20. Por isso, deu 2,5 centímetros. Deu essa unidade aqui, 2,5. Então, 2,5 vezes 10 vai dar 25 km, tá? Então, vocês vão fazer essa medida de acordo com a escala que tiver no caderno de vocês, tá? Então, graficamente, a representação que nós temos é essa, tá? Então, representa o vetor A, dou continuidade pela regra do polígono a partir da extremidade de A, continua o B. E, no final, é só ligar o início à extremidade final do vetor B. Esse é o nosso vetor soma, tá? Então, aqui é só a nossa linha de referência para o nosso plano que nós estamos trabalhando. Tá? A questão 3, ele pede para a gente repetir a operação da questão anterior, só que usando agora a regra do paralelogramo. Nós vamos fazer a mesma coisa e aí vocês vão perceber que o tamanho da setinha é exatamente o mesmo. Mas usando a regra do paralelogramo é o seguinte, nós temos aqui a nossa referência, aqui o nosso vetor A, e aqui nós vamos colocar o nosso vetor B. Então, perceba que na regra do paralelogramo, nós temos que escolher um ponto de partida, nesse caso, o início dos dois vetores. Tá? Então, aqui o nosso vetor A e o vetor B. E aí, nós vamos trasladar o nosso vetor B e trasladar o nosso vetor A. Tá? Dessa maneira. E aí, o que vai acontecer? Você vai desenhar uma linha, né, e fazer a setinha lá da origem aonde juntaram-se essas duas setas aqui. Se vocês perceberem, essa setinha azul da soma aqui é exatamente o mesmo tamanho
do item anterior. Por quê? Porque são os dois vetores A e B, então não tem como, a soma dá diferente. Só a regra que foi diferente. Lá a gente usa a regra do polígono, aqui a gente está usando a regra do paralelogramo. No entanto, o resultado é o mesmo. Tá? Questão número 4. Dados os vetores A e B, determine graficamente. Tá? Quer que você faça também o gráfico de A menos B pela regra poligonal. Regra poligonal, inicia um, continua o outro. Tá? Como ele quer A menos B, e depois determinar o módulo de D, e é para você mesmo escolher a escala. Então, eu posso escolher a escala que eu quiser. A minha escala é que cada vetorzinho desse A e B, eles medem 3 centímetros. Aqui é a nossa linha de referência. Aqui está o nosso vetor A e o nosso vetor B. Como é a diferença, o vetor B, pessoal, é invertido. Ou seja, vai ser menos B. Tá? O vetor A com o oposto de B. Então, o que acontece com o B? Ele muda o sentido da setinha. Tá? Então, vai ficar dessa forma aqui. E aí, depois disso, é só você desenhar uma seta ligando o início do A ao final do B. E aí você tem exatamente essa mesma situação. Tá? Se eu considerar a escala, né? E aqui eu optei por dizer que o A mede 3 metros, que o meu B mede também 3 metros. Não, menos B. Consequentemente, a soma, esse vetor soma é a raiz quadrada de 18, dá 4,24. Se vocês fizerem no caderno de vocês, essa setinha aqui, ó, com 3 metros de tamanho, 3 metros não, 3 centímetros no caderno, tá? Não dá para fazer 3 metros na folha do caderno. Faça 3 centímetros aqui e essa outra com 3 centímetros. Depois, quando você desenhar aqui, pegue a régua e meça para você ver isso que deve dar exatamente, aproximadamente 4,24. Tá? Então, vou fazer a representação gráfica disso daí. A nossa quinta questão, ela quer que a gente use agora a lei dos cossenos, foi outra lei que a gente viu lá. Então, ele quer que você calcule o módulo do vetor resultante da soma da figura abaixo, utilizando a lei dos cossenos. E ele deu um dado aqui, ele disse que o vetor o x vale 10 e que o y também vale 10. Então, eu tenho aqui um vetor x de módulo 10 e o vetor y de módulo 10. E entre eles formam um ângulo de 120 graus. Ora, a lei dos cossenos, ela traz essa equação aqui para a gente. A resultante ao quadrado é igual ao a ao quadrado mais o b ao quadrado menos 2 vezes a vezes o b vezes o cosseno. Isso aqui é uma regra geral. Quem é o nosso resultante aqui? É o que nós vamos chamar de soma. Professor, e se eu deixar a resultante tem algum problema? Tem não. Esse a aqui, nesse caso, quem é? Vai ser x. Ou y, a ordem não vai alterar. Professor, eu quero chamar esse aqui de y e esse aqui de x. Não importa, tá? Então, eu vou ter aqui x e y. Então, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Menos, tá? 2 vezes, tá? Menos 2 vezes o x e o y, que é os dois vetores que nós temos aqui. Se forem A, B, se for F, qualquer outra letra, você vai colocar aqui. Vezes o cosseno do ângulo. Pronto, vamos substituir os valores. Então, quem vai ser a minha soma? X ao quadrado. Quem é x é 10, então vai ser 10 ao quadrado. Quem é y? É 10, então vai ser 10 ao quadrado. Menos 2 vezes x. Quem é x é 10. Quem é y é 10. E o cosseno de θ, quem é θ? 120 graus. Então, você faz lá. Quanto é 10 ao quadrado? 100. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 10 vezes 10, 200. O cosseno de 120 graus só dá 0,5. Tá? Quando você fizer lá na calculadora, vai dar menos, mas aqui na regra do paralelogramo você vai botar ele sempre positivo. Você multiplica 200 vezes 0,5, dá 100. Então, eu vou ter 200 menos 100. Esse 2 aqui, ó, tá ao quadrado, ele passa para o outro lado na forma de raiz. Então, eu vou ter que a soma vai ser a raiz de 100. E a raiz de 100 é 10 metros. Isso se você estiver usando metro. Ele não colocou aí qual era a unidade, eu optei por colocar metro. Pode ser qualquer outra unidade, pode ser quilômetro, certo? Aqui, pela lei dos cossenos, né, nós calculamos a resultante dessa forma aqui. Então, é só a gente substituir os valores nesta equação, fazer as contas direitinho para calcular seno, cosseno, nesse caso cosseno. Você usa a calculadora científica e nós obtivemos. Então, fizemos aí alguns exercícios procurando utilizar a regra do polígono, a regra do paralelogramo, a lei dos cossenos,
a representação gráfica desses vetores. Tá? É fácil e tentem fazer a lista de exercícios propostas lá no aplicativo da escola de vocês. Até mais.